E o presidente Lula abriu a última reunião ministerial deste ano, cobrando resultados eleitorais dos ministros que devem deixar o governo no ano que vem. Ele afirmou que os partidos com cargos na esplanada precisam definir de que lado estão na disputa política. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo o discurso que vão fazer. A cobrança ocorre depois de os partidos União Brasil e PP terem rompido com o governo, mas mantido seus ministros no cargo. Foi só em dezembro que a União Brasil expulsou o ministro do Turismo, Celso Sabino, por ter permanecido na equipe do presidente Lula depois do rompimento formal do partido. Ao tratar da importância da negociação, o petista mencionou conversas recentes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aliás, eu falei para o Trump fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países. E assim nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável. O presidente Lula disse ainda que os avanços do governo não aparecem nas pesquisas por conta da polarização. Todo mundo que puder, por favor, quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar para desejar Feliz Natal e pedir voto para o Messias. Eu não indiquei o Messias. Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo. Eu indiquei o Messias porque ele é um grande advogado e o país tem gratidão pelo que ele fez em defesa da presidenta Dilma Rousseff. Desde lá, ele continuou sendo leal. Tá? É só para saber, a indicação dele é por mérito, não é por amizade pessoal, é por mérito. Não aparece porque existe uma polarização no país, é como se fosse Corinthians e Palmeiras, como se fosse Ceará e Fortaleza, como se fosse o Grêmio Internacional, como se fosse Atlético Mineiro e Cruzeiro, sabe? Ou seja, Flamengo e Vasco. Você tem uma rivalidade que ninguém muda de posição, sabe? A não ser em momentos extremos. Bom, você acompanhou aí o presidente Lula falando sobre a polarização e também pedindo votos para o indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero ouvi-lo, que te chamou a atenção aí. Essa foi a terceira reunião ministerial do ano. São 38 ministérios no total. A gente comenta sempre que nem todos devem se encontrar com o Lula com muita frequência, né? E agora, então, todos se reuniram para a tradicional festa da firma, né, do fim de 2025. O que você destaca, Piotto? Boa noite. Fala 2 pontos, mas acho que não é que a frequência com que se encontra, é a falta de frequência com que realmente não vai, porque, imagina, tem ministro que não chega lá. Boa noite, Paula, boa noite, Marcília, Augusto, bem-vindo novamente, Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu vou pegar 2 pontos rapidamente. Primeiramente, essa fala em relação ao Trump. Então, já que ele acha que é a conversa que convenceu o presidente Donald Trump, que ele explique exatamente o que os empresários bilionários que foram transformados em adidos da diplomacia brasileira, o que eles prometeram, o que eles disseram ao governo Trump, porque a diplomacia brasileira já não consegue conversar com o governo Trump faz muito tempo. Aliás, é tema, inclusive, do meu artigo dessa semana na Revista Oeste. O que esses empresários prometeram? O que o Brasil cedeu nesse acordo para o governo Trump revogar a lei Magnitsky, chamando a atenção pelo fato inusitado, né? Até porque o governo americano se contradiz no que ele dizia ser a justificativa para a aplicação, do ponto de vista, obviamente, de valorizar os direitos humanos, né? Ser contra a censura na acusação que fez ao Alexandre de Moraes e agora a revogação sem grandes explicações. Então, o que o governo americano levou nisso? Porque o que o governo americano levou implica dizer o que o governo brasileiro cedeu. E se fosse algo muito bom, o governo brasileiro estaria comemorando e falando muito mais. Não está falando é porque tem muita coisa estranha. Então,
Não foi só a conversa, presidente Lula, vamos lá, convenhamos, né? E a outra coisa, ele disse assim que as notícias boas do governo dele não andam por causa da polarização. Não, presidente, é porque o governo é bem ruim mesmo. E é bem ruim, tudo que o Brasil tinha avançado, o governo do senhor retrocedeu. Vamos lá, vou pegar 2 pontos. As contas públicas. O governo Bolsonaro entregou o país com superávit primário depois de 8 anos. 54 bilhões de superávit primário lá no final de 2022. Nós já estamos com quase 300 bilhões de déficit só nos primeiros 3 anos do governo Lula. Tem o ano que vem também, que tudo indica será outra tragédia. Além disso, o Brasil hoje é um polo de insegurança jurídica na parceria justamente com o Supremo Tribunal Federal. Afasta o investidor. Ele está achando que isso vai funcionar e você tem inflação, que foi novamente um problema para o Brasil, falta de segurança jurídica, o que afasta investimento, mudança, por exemplo, nas regras, aumento de impostos, por exemplo, quase 30 vezes o governo Lula ou aumentou o imposto ou criou uma nova taxa ou desfez alguma coisa aumentando carga tributária. Essa é a bagunça do governo Lula e acha que as pessoas não estão percebendo. Sim, presidente, estão percebendo. Aliás, estão percebendo desde o escândalo do Arrozão, porque o governo do PT não perde a oportunidade de fazer um escândalo mais uma vez. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Também quero te ouvir o que você destaca dessa reunião ministerial, Lula colocando aí na conta da polarização que deu errado no governo, mandando recado aí para vários ministros, falou aí que esse foi o ano da verdade, depois do ano da colheita, né? Vamos falar também mais sobre isso. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, professor Marcília, mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência. Paula, eu acho que, bom, quando ele fala, quando ele afirma, né, que os partidos com cargos na esplanada precisam definir de que lado estão na disputa política. Aí logo em seguida ele parte para a cobrança em cima, né, depois de os partidos União, Brasil e PP terem rompido com o governo, mas mantido ministros no cargo. Porque o União, Brasil e o PP são partidos que eles não têm ideologia, eles não estão na polarização, eles são biruta de aeroporto, eles vão para onde o vento sopra. Porque num governo tão ruim como este, né, e que tem divisões sérias em relação às propostas, divisão séria que eu digo com a nação brasileira, com o povo brasileiro quer empreendedorismo, quer liberdade para poder criar, para poder inventar, quer menos impostos. E não é bem assim, né, que União, Brasil e PP, por exemplo, eles decidem, bom, para cá, ter ministérios é bom, mas aí a gente vai no Congresso e a gente elege deputados ou congressistas que falam com o povo brasileiro, mas aí eles votam com o PT, ou seja, o Centrão é hoje o dono do Brasil, não é a polarização que faz mal. O que faz mal ao Brasil hoje são partidos como União, Brasil e PP, que querem tudo. Querem abraçar a esquerda, querem abraçar a direita, querem ter influência nas redes sociais, mas não votam a favor de reformas e pautas a favor do povo brasileiro. Então o problema é esse, não é a polarização, né? A polarização ela é saudável desde que ela seja democrática. Agora, partidos que rompem com o governo, mas mantêm ministérios como moeda de troca, como vitrine política, isso é a cara do Brasil.